Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sua causa impossível. Hoje é um bom dia para pedir. E eu já quero convidar você a participar das nossas redes sociais, @manhãviva. Nos fale quais são as suas causas impossíveis. Aqui na Canção Nova, na Chácara Santa Cruz, em Cachoeira Paulista, nós temos uma capela dedicada a Santa Rita de Cássia. E nós vamos recolher esses pedidos e levar para ela, porque hoje é um dia muito especial de receber muitas graças. Então, eu pergunto, qual é a sua causa impossível? Eu já pedi para ela hoje, na capela, e pedi para ela interceder por uma causa impossível para os homens, mas para Deus não é não. Mas é bom a gente ter um intercessor, né? Então, eu estou aqui com a camiseta, olha aqui que linda a camiseta de Santa Rita de Cássia, da Canção Nova, do Davi. Ela está disponível, você pode ligar no 3186-2600 e ela vem super feminina, gente. Vem com um rosinha bem clarinho, a malha é super gostosa de vestir, não precisa nem passar, você lava e já põe, super prática. Então você já pode adquirir e também ajuda a Canção Nova a continuar essa obra de evangelização. E nós começamos o nosso programa com ela, Ceci Portugal. O canal dela tem mais de 20 mil inscritos e ela tem lá a devoção a Santa Rita de Cássia, mãe de 2 filhos e linda de morrer. Vem cá, Célia Portugal. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Senta, por favor, a casa é sua. Muito Eu obrigada. estava vendo o seu canal lá, super divertido. Você evangeliza e faz a gente morrer de rir. Um pouquinho, né? Eu quis trazer o meu jeito mesmo ali, né? Porque não adianta nada falar de Deus e não ser eu, né? O maior testemunho é a gente ser a gente, né? Então... Ai, eu amei. Vamos ver o vídeo da oração de Santa Rita lá do canal dela? Hoje nós vamos fazer juntos aqui uma oração a Santa Rita. Eu acho que já está mais que evidente da minha devoção a Santa Rita. Eu já contei aqui a história dela, já coloquei o terço dela. Mas, se você não é tão adepto de rezar um terço, hoje eu resolvi trazer aqui uma oração a Santa Rita. Uma oração pronta, e sempre que você precisar sentir no coração de fazer essa oração, você vem aqui no meu canal, procura oração a Santa Rita e vamos rezar juntos. Não tenha medo de pedir a intercessão dessa santa das causas impossíveis. O impossível Deus pode realizar. Imagina com a intercessão de Santa Rita. A gente tá lá cutucando Deus lá, ajuda aí, o fulano tá lá me pedindo, dá uma força, eu sei que é difícil, mas eu te ajudo a tornar o impossível possível. Vamos, que a vitória é nossa. Amém, a vitória é nossa. É isso aí. Muito amor, muita leveza e muita evangelização. E evangelização profunda, viu? Ela é bem profunda. Ceci, quando começou a sua devoção a Santa Rita? Olha, uma vez eu passei um perrengue aí na vida, né? E aí uma amiga que estava me aconselhando, me ajudando, ela falou, você já viu a história de Santa Rita? E aí eu falei, não conheço bem por alto, assim. Ela falou, então assista ao filme, procure o filme Santa Rita. E na hora que você conhece a história dessa mulher, você fica assim, meu Deus do céu, né? Assim, é apaixonante. E nisso eu me envolvi e fui procurando coisas sobre ela e tal, até que eu descobri o terço de Santa Rita. E aí eu falei, olha, eu vou rezar para eu alcançar essa graça, né? Para eu sair dessa situação, para eu superar isso aí. E fui rezando e graças a Deus eu alcancei, né? Pela intercessão dela. E me propus, falei, olha, então agora eu vou rezar todos os dias da minha vida. Eu quero rezar, eu quero ter essa companhia. E foi uma coisa mútua, assim, né? Eu fui me aproximando dela, ela se aproximando de mim. E eu gosto aqui também de falar que, às vezes, a gente fica com uma coisa meio vaga da intercessão dos santos, né? E eu até fiz um vídeo no canal também que eu explico, assim, eu comparei a gente numa situação difícil no trabalho, né? Mas você quer falar com o chefe, mas você não é tão próximo do chefe. Mas tem uma amiga sua que é sua amiga, mas ela é assim com o chefe. Então você vai falar, será que você pode falar lá com o chefe para mim? É mais ou menos isso que os santos fazem, né? Eles levam o nosso pedido a Deus, porque é Deus que faz, mas é o que eu falei ali no vídeo, né? Ela dá Jesus, olha lá, a Cécia está pedindo, vamos ajudar ela, está merecendo, né? Ou então ela vai falar, Jesus, ela está pedindo, mas vamos dar outra coisa, porque isso aí não está dando certo. Vai ajudar na salvação da alma dela. Exatamente. É mais ou menos por aí.
E aí eu gravei esse vídeo no canal, né, o terço. Eu fiz simplesmente porque eu comecei a fazer histórias de santos, orações, e o terço eu pus ali porque eu falei, uma coisa do meu dia a dia, mais do que justo eu colocar. Eu primeiro fiz um vídeo falando coisas da minha vida e falei, olha, eu rezo o terço todos os dias e rezo o terço de Santa Rita todos os dias. Aí as pessoas, fala do terço de Santa Rita. E, de repente, ele virou o vídeo mais assistido do meu canal, né? E eu já vi que, graças a Deus, outros canais também replicaram, né? Fizeram cada um do seu jeitinho. E não tem essa, é uma oração minha. Não, é uma oração que eu encontrei, coloquei, e eu fico muito feliz quando eu falo assim, eu falei, 200 mil vezes já foi rezada, né? Então, eu acho que ela deve olhar para mim com um sorrisão no céu, assim, sabe? Eu fico bem emotiva no dia de hoje mesmo, porque a gente é parceira mesmo, assim, eu gosto muito dela. Chega a emocionar mesmo, assim, a minha sintonia que eu tenho com ela. E você recebeu já um feedback das pessoas que te seguem, de graças a partir da tua influência, Sim. porque você é uma influência digital, né? Graças E as pessoas, de repente, ouvindo a tua história, vendo os teus vídeos, poxa, eu também vou me devotar a Santa Rita. Sim. E você já recebeu, assim? Muitos, assim, gente que coloca até nos próprios comentários as graças alcançadas, sabe? É muito bonito de ver. Gente que fala, agora eu tenho minha amiga também, né? Ai, que lindo. E vai abrindo para outros também, né? Não é só ela, eu falo de vários santos, né? Agora eu tô com a menininha, a minha filha tá pequenininha, ainda não consegui voltar a gravar as histórias dos santos, porque eu preciso estudar, né? Gravar, e eu faço tudo sozinha, então... Mas em breve eu volto com as histórias dos santos e muita gente... eu gosto muito de pegar santos que talvez ninguém conheça, sabe? Assim, eu dou uma pesquisada, santos, por exemplo, Santa Letícia, nunca soube que tinha uma santa com esse nome, sabe? Então, ali também tem a história dela. E aí vem as pessoas com essa sintonia. Eu estou fazendo uma amizade, construindo uma intercessão do céu, né? Uma rede de amigos ali do céu, mais ou menos isso. Acho que eles... eu fico brincando, né? Por exemplo, tem um que eu coloquei lá, chama São Guilherme de Bourges. Nunca ouvi falar, né? Aí eu falo assim, tadinho, ele deve estar lá no céu quietinho, assim, só esperando alguém pedir para ele, mas ninguém conhece. Então, assim, eu faço... Peraí, Guilherme, vou te ajudar aí. Vamos mover o céu aí, amigo. É mais ou menos por aí. Você ajuda os santos que ninguém está lembrando. Tadinho, tá lá parado no céu, movimentando, jogando futebol, assim. Ai, figura sucesso, gente, figura. É muito legal unir o humor, a evangelização, claro. deixa mais leve. Às vezes a gente chega em quem não, né? Às vezes uma oração, eu brinco que o terço Santa Rita, o vídeo tem menos de 10 minutos, né? Ainda tem a minha introdução ali, então o terço é uma coisa muito rápida, né? Se você pensar aí do seu dia, às vezes você está no ponto de ônibus esperando, deu tempo já de rezar ele ali, e são graças imensuráveis, né? E, claro, também o terço mariano, muito importante, né? Mas essa devoção, e eu falo que a sintonia vai acontecer, é bem nítido, assim, essa confiança, né? De falar, igual, teve um dia, um testemunho recente, eu estava na cozinha da minha casa, e aí tinha uma abelha voando. E aí a abelha do nada bateu na luz, caiu. E eu procurando ela, estava na minha bebezinha. Minha bebezinha deu um berro, porque picou ela na hora. E aí, naquele desespero de mãe, né? Porque ela é pequenininha, a gente não sabe se vai ter alergia, se não. Aí eu ficava nervosa, aí eu peguei ela, falei, ela não parava de chorar. E na minha casa eu tenho bem a imagem dela, assim, né? E aí eu passei, eu falei assim, minha Santa Rita, a senhora foi mãe, me ajuda, o que eu faço agora? E a gente achou que tinha sido picado no bracinho. Aí ela veio assim, dá um mamazinho para acalmar. E na hora que eu tô dando mamar na posição que eu coloquei, eu vi o ferrãozinho bem aqui. Então, assim, picou aqui, só que no susto ela bateu, né? Eu achei que estava aqui. E aí eu falei, sabe assim, coisas pequenas do dia a dia que talvez, assim, se eu não até o jeito que se eu tivesse colocado para mamar diferente, eu não teria visto. Mas na hora eu parei na frente da imagem e falei, me ajuda, a senhora foi mãe, o que eu faço, né? Aquele desespero ali. Então, a gente percebe o toque dela no nosso dia a dia. No meu dia a dia é evidente, assim. E, de fato, ela foi mãe, né? Sim. Se casou, foi mãe. Então, essa amiga para as mães, né? Muito. Para as esposas, né? Pras que passou esposas. muita dificuldade com o marido dela, né? Hoje, muitas mulheres que sofrem, né? De traição. Ela foi traída, mas ela ficou ali, né? Persistente. E aí, na conversão do marido dela, tipo, agora assim, agora eu estou tranquila. Não, aí ele vem e perde o marido. Agora eu vou me dedicar aos filhos. Os filhos querem vingar daquela morte do pai, né? Que ele foi assassinado.
E ela pede, clama a Deus, Senhor, se for para eles fazerem isso, que o Senhor leve, né? Não quero meus filhos pecadores. Aí os meninos adoecem e morrem. Aí eu falo, meu Deus, se eu perder os filhos, tem que ter uma força tremenda, né? Então ela é demais. Ela é mesmo, é uma santa, assim, uma história lindíssima. E vamos ver agora esse vídeo que a gente está comentando. Foi o vídeo mais assistido do seu canal, com mais de 200 mil visualizações, que é exatamente o terço de Santa Rita. Hoje nós vamos rezar juntos aqui o terço de Santa Rita. Como eu já deixei bem claro aqui no meu canal, minha devoção e minha admiração a Santa Rita, já falei que rezo aqui diariamente o terço dela. Algumas pessoas me pediram para que eu rezasse aqui, para que a gente possa rezar juntos. Pois é, tá lá, a gente deixou com um gostinho de quero mais mesmo, foi proposital. Isso. Qual é o seu canal? É youtube.com/CESPortugal, né? Meu nome é Cecília, mas desde pequenininha todo mundo me conhece como CESCI Portugal. E também convidar as pessoas, porque hoje à noite no meu Instagram, instagram.com também, /CESPortugal, eu vou fazer uma live para rezar ao vivo esse terço, né? Ano passado eu fiz no dia dela, foi muito bonito, eu conto um pouquinho a história dela e depois a gente reza. E eu queria deixar aqui também claro que é muito importante que a gente busque o impossível, né? A espera do impossível depois que a gente fizer tudo que for possível, né? A gente tem que fazer a nossa parte. O possível é nosso, o impossível é de Deus. Então, que você faça o possível para você alcançar essa graça, né? Não adianta falar, eu estou sem emprego, eu quero um emprego, sentar no sofá e cadê meu emprego? Estou esperando. Não, faça o possível, busque, vá, né, onde precisar, em todas as situações da sua vida, né? Isso que é importante. Olha que legal, né, gente? Hoje um dia super especial desta santa que passou por todas as vocações e se tornou a santa das causas impossíveis. A gente está esperando a sua participação. Qual é o seu impossível hoje? Porque a gente precisa contar com os intercessores no céu. E nós vamos ver agora uma matéria lá da paróquia Nossa Senhora Rainha da Igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Lucimare Nascimento, que conta para nós a história desta grande santa da nossa igreja. Estamos em Cássia, terra de Santa Rita. São muitos os milagres e as graças atribuídas por intercessão dela, que milhares de fiéis começaram a chamá-la de Santa das Causas Impossíveis. Ela chegou a se casar, ter 2 filhos, mas perdeu toda a família. Então, se dedicou a cuidar dos pobres e dos doentes. Procurou um convento e se tornou religiosa. Santa Rita levava uma vida muito rigorosa. Ela jejuava todos os dias e se mantinha a pão e água. Usava também um cilício espinhoso sobre suas vestes. Sua fé era tão intensa que em sua testa apareceu um espinho da coroa de Cristo, um estigma que a acompanhou durante 14 anos e foi mantido até o fim de sua vida em sofrimento, dedicado à salvação da humanidade. Por causa do mau cheiro que a ferida exalava, Santa Rita acabou se isolando dentro da cela do convento para não ofender as outras irmãs. Já abatida e com um estado de saúde bem complicado, ela morre no dia 22 de maio de 1457, aos 76 anos de idade. O sofrimento dela termina ali. Os sinos do convento tocaram sozinhos. O rosto de Santa Rita recuperou a beleza e o estigma desapareceu. O ar se encheu de perfume e uma luz invadiu a cela onde estavam seus restos mortais. Os historiadores contam que em pleno inverno, quando no campo havia uma grande camada de neve, uma amiga de Santa Rita esteve no convento para visitá-la.
Ao se despedir, ela perguntou se ela desejava alguma coisa de sua antiga casa. Rita respondeu que desejava uma rosa e 2 figos. Ao visitar o antigo jardim, a amiga viu exatamente uma rosa no arbusto contraído e o mesmo aconteceu com os figos, que eram bons e maduros. Por isso, a tradição de abençoar rosas nas festas de Santa Rita. Deus chama cada pessoa a viver uma entrega a Ele. Cada um de nós temos um chamado específico, mas todos somos escolhidos a oferecer a nossa vida e os dons que temos. E a história de Santa Rita é um exemplo para todos os cristãos, principalmente para as mulheres. Ela teve a graça de viver todos os estágios de vida, sendo filha, esposa, mãe, viúva e religiosa. Prova de que quando Deus entra em nossa vida, tudo se transforma e as nossas prioridades se transformam em outras. E aquilo que não tinha importância passa a ser diferente, porque em Deus a nossa existência ganha novo sentido. Que lindo, né? É lindo É demais. difícil não se tornar devota de Nossa Senhora, de Santa Rita de Cássia. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estar em Cássia, mas antes desse meu encontro com ela. Então, hoje eu também peço para que eu possa voltar lá, né? Que está o corpo incorrupto dela lá, né? É uma coisa, assim, é impressionante. Impressionante, né? Mas ela vai me dar essa graça ainda. Eu quero voltar com a minha família agora, né? Aí que vai ser demais mesmo. Vai ser muito, já está toda emocionada, É. a Cécia aqui. Ela fala de Santa Rita, os olhos ficam todos marejados. Não fala muito não, só vou... É muito Tá legal. mesmo nossa, emocionada. Não, é demais. Eu imagino. E como você se sente, assim, sendo uma influência de Santa Rita, né? Uma amiga que está fazendo outras pessoas se tornarem amigas dela. Eu fico feliz demais. E como eu falei, eu acho que ela também tá feliz comigo, né? Eu falo, ela dá esse sorriso, eu dou de volta. E tem um testemunho que eu lembrei agora, a minha sogra teve lá uma vez, né? Também em Cássia, em peregrinação. Na época que ela foi, eu rezava sozinha esse texto. Eu não espalhava que né? Eu falava, eu gosto dela, mas não falava. E aí, no dia que ela estava em casa, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, olha, eu estou aqui no santuário, né? Em Cássia, e eu rezei por ela. E eu senti muito forte no coração que ela me falou assim, eu a conheço bem. Na hora que minha sogra falou de mim para ela responde assim, né? Eu a conheço bem. E aí ela até trouxe essa pulseirinha aqui que é de lá, de Cássia. E aí nesse dia eu falei, agora fechou, agora eu sei que ela tá me vendo mesmo, né? Porque eu não tinha falado ainda, né, desse meu amor assim tão claramente. Então, quando a minha sogra veio com essa resposta, né, eu falei, pô, então tá dando certo essa sintonia mesmo. Que legal. Vale a pena. E quais são os testemunhos? Porque eu acredito que depois, assim, ainda mais do dia de hoje, mais pessoas vão se tornar devotas de Santa Rita de Cássia, né? Você lembra, assim, de mais testemunhos? Um bem claro que eu tenho da minha própria família, a prima da minha mãe pediu claramente pelo emprego do filho dela, né? E ela me mandou um áudio falando que foi impressionante, que de repente um processo de seleção foi chamando, sabe? Ela começou a rezar e o negócio estava parado, funcionou. Muitas pessoas mesmo falam de emprego, mulheres que queriam engravidar, conseguiram engravidar. E é também muito bonito laços de família, assim, sabe? De perdão. Tem muito isso também que eu recebo. Eu não conseguia falar com o fulano da minha família e aí com essa intercessão foi e aconteceu. A gente
renovou, né? Viveu, deu esse perdão. É muito bonito mesmo. A reconciliação, que também é uma graça impossível em alguns casos. Sim, claro. E temos que pedir também graças espirituais, não só materiais. Sim, sim. Porque as graças espirituais nos ajudam à salvação, que é o mais importante. Claro. Muito obrigada, Eu que agradeço Ceci. estar aqui. E tá lá, a live, hein, gente? 21 horas, isso aí. o terço de Santa Rita. Que a minha neném durma pra gente conseguir fazer. Vamos pedir isso a Santa Rita. Ela já tá, vai dar um sonífero lá do céu pra ela. Muito obrigada, Ceci. E nós vamos ver agora um pouquinho do especial de Santa Rita, da TV Canção Nova, do nosso setor de dramaturgia. Olha que trabalho maravilhoso. Mas eu não consigo dar atenção a outro que não seja ele. Prometa não nos assustar novamente. Nos assustar? Eu já disse que não foi nada. Inútil. Quer ver mais? Hoje, à 1h da tarde. E os atores principais estão aqui, são missionários da comunidade Canção Nova. Meus irmãos, que orgulho, gente! Aline, Júlia e Fagner Mendonça. Que alegria! Santa Rita está aqui, gente! E o Paolo, Pois né, é. que se Bom casou dia. com Santa Rita. Por favor, sente-se. Olha aqui, fizeram um Obrigada. café para Nossa. ele, gente. Tá muito chique. Vocês têm que vir mais aqui, viu, gente? Que coisa, né, gente? Que lindo, trabalho lindo. Perfeito, Renata, perfeito. Com certeza o pessoal vai se apaixonar por Santa Eu não Rita. perco, eu não vou perder, não. De verdade, eu vou assistir esse especial. Quanto tempo de trabalho foi para gravar? Foram 3 meses em torno de de 3 trabalho, meses. 3 meses de muita dedicação, né? Gastamos muitos dias, muitas horas, manhãs inteiras, tardes inteiras. A galera caprichou da produção. Vamos bater um super papo, vamos ver fotos dos bastidores, vocês vão contar quase tudo, porque eu fico tentando, toda vez que eu trago a dramaturgia aqui, eu fico tentando puxar ele seguro. Vou fazer a mesma coisa com vocês, tá bom? Nós vamos para um brevíssimo intervalo, a gente só quis deixar vocês com água na boca. Espera por nós, vai valer a pena. Manhã Viva de volta, hoje dia de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, a santa que viveu todas as vocações. Ela foi esposa, foi mãe, depois freira. No primeiro bloco, a gente conversou com a youtuber Ceci Portugal. Ela postou um vídeo do terço de Santa Rita com mais de 200 mil visualizações. A gente conversou com ela sobre isso, como ser uma influência digital nessa devoção de Santa Rita. E agora, meus irmãos de comunidade, eles que são os atores do especial da TV Canção Nova do setor de dramaturgia, que vai ao ar hoje, 1h da tarde, tá imperdível, inclusive a vinheta passou agora, poucos segundos antes de a gente começar aqui no estúdio. E nós vamos conversar sobre isso. Toda vez quando a gente traz a dramaturgia, a gente fica querendo saber um pouco mais, mas só para a gente ficar com mais vontade de assistir. E ele está aqui, o Fagner Mendonça, ele representou o Paolo, que se casou com Santa Rita, e ela é a Santa Rita, gente. Ela é a Santa Rita, olha como ela é linda. E eu tinha falado para você mandar nas redes sociais sua causa impossível. Então, pode postar, que a gente não vai divulgar aqui, tá bom? Mas a gente vai recolher e vai levar para a capela de Santa Rita, porque nós temos aqui em Cachoeira Paulista uma capela dedicada a esta santa. E nós vamos conversar e eu vou servir vocês, tá bom? Porque vocês estão na nossa casa, Que honra. tá bom? Muita honra. Isso Então- lembra até mesmo um pouco daquilo que eram as cenas, né? Ah, nossa, Os momentos demais. que a gente gravava, que havia ali as gravações As do refeições, almoço. né, E quem servia era a mãe. Era eu, era a Santa Rita. Pois que é, servia ela o era uma esposo, excelente mãe, né? Exato, uma Exatamente. excelente mãe Pois e uma é. fidelíssima esposa e muito Mas submissa, o marido né? não era não, né? Não, o marido Não era judiou muito, não. dela. Pois é. Eu brincava, Renata, que eu não aguentava mais chorar, de tanto que ele me fazia chorar nas Meu Deus, gravações. o Paolo, ele era difícil, hein? Ele era muito difícil. E poder interpretá-lo e tocar nessa complexidade, né? De um personagem tão difícil, né? Porque eu vejo que ele tinha 3 fases, né? A fase dele romântico,
que queria ali conquistar a Rita. Ah, então ele A enganou fase- ela. Ah, um pouco, né? Aí tem a fase dele também ali de assassino, ali de violento, que batia em Rita, que bebia, que Entendeu? traía. E depois a outra fase, né? Que é a fase dele já no processo de conversão. Então, ele tem essas três faces aí que foi um grande desafio poder interpretar, né? Que são algo bem distinto, né? Sentimentos um do outro, né? E como é que foi para Rita suportar esse marido? Olha, Renata, para eu fazer a experiência com Santa Rita, primeiro eu tive que seguir uma orientação do nosso querido Ralph, nosso diretor, né, o Ralph Batista. Eu já quero aproveitar e agradecer o pessoal da Ele já dramaturgia. veio aqui, foi porque ótimo. eles são fantásticos. São mesmo. Eles, Eu sou fã. Eles estudaram a vida de Santa Rita, então eles tentaram e eu acredito que eles conseguiram trazer no roteiro, na direção, em cada passo que a gente foi vivendo, trazer a essência, né? Trazer quem era a Rita. Então ele falava, Aline, você tem que tirar de dentro de você a Rita, né? Encontre em você essa personagem. E aqui eu trago um pequeno testemunho assim da minha história. Eu já perdi os meus pais, né? Minha mãe e o meu pai. Algo muito difícil, né? As pessoas que eu mais amei e amo na minha vida. Então, quando eu vivi essas perdas, eu tive que buscar em mim forças e garras para superar as perdas, né? E ao interpretar Rita, eu encontrava dentro da Aline e Júlia a Santa Rita que soube perder, oferecendo toda aquela dor e aquele sacrifício a Deus, aprendendo a amar e extrair de Deus essa força para superar as perdas e os desafios que Rita viveu no seu matrimônio, né? No ter que ser submissa ao seu pai, à sua mãe, que queriam o melhor para ela e achavam que o Paulo era bom, né? Pois é. Ele enganou bem, Eles né? não sabiam, os pais de Santa Rita não sabiam que a família do Paolo era uma família de trama, uma família de clã, que naquela época tinha, né? Essa família que tinha essas rixas familiares. Eles foram, vamos dizer assim, eles foram enganados, sim. Foram, e no próprio especial isso deixa bem claro, né? claro. Fica bem ilustrada toda essa questão da família, aí da influência, né, que o pai tinha sobre o Paolo, sobre depois os filhos, né, de Santa Rita e Paolo. E aí, ao Rita se submeter a esta vontade dos pais de ser obediente, ela entendeu que a sua obediência era uma forma de amar a Deus. Obedecendo os seus pais, obedecendo toda aquela situação, ela entendeu que ali ela estaria encontrando Deus nessa obediência. E foi por causa dessa obediência que ela jurou a Deus, né? Prometeu a Deus ser fiel a Paolo, até que a morte os separasse, mas encontrando sempre força no seu primeiro amor, porque a primeira vontade de Santa Rita sempre foi ser freira, ir para um convento e ser toda dele. E essa fidelidade de Santa Rita, de entender que, sendo submissa, sendo fiel ao Paolo, ela seria diretamente ligada a esse Deus que a escolheu, fez com que ele atendesse a sua prece, tanto na sua trilha, assim, na sua caminhada como família, de trazer a conversão de Paolo, né? Ela conquistar essa conversão, mas também Deus sendo fiel a ela, ao desejo do seu coração, que foi correspondido, levando ela para o convento de uma forma milagrosa, né? E satisfazendo todo aquele desejo do coração dela. Mas por quê? Ela foi obediente, ela foi humilde e ela foi violenta. Eu digo violenta porque a gente fala, né? O reino dos céus é para os violentos. Violentos porque eles topam tudo por amar a Deus. Por amor a Deus, eles são capazes de fazer escolhas que, mesmo não entendendo, eles sabem que Deus está ali. Então, eu encontrei uma mulher guerreira e assim, fazendo um paralelo com a minha história, eu me identifiquei com Rita nessa sede. Eu sou missionária, né, da comunidade Canção Nova, você sabe. E eu sempre sou celibatária, sempre tive esse desejo de me entregar inteiramente a Deus também, né? E eu vejo que essa intimidade que Santa Rita me trouxe reacendeu ainda mais o meu amor por Deus, né? Através de olhar para a minha história e ver tanta superação, em ver esse amor que conduziu Rita, mas que também me conduziu na minha história, tão forte, também tão violenta assim, mas me conduziu a uma realização tanto vocacional, né?
Mas quanto à intimidade com Deus, Santa Rita, eu estou apaixonada por ela, de verdade. E quando foi que Paolo resolveu parar de fazer Rita sofrer? Pois é, depois aí de um longo processo de purificação, né, para Rita, depois aí de traições, de muitas suas, né, ele foi tendo aos poucos, né, como quando a Aline falava dessa violência de Rita, né, essa violência de não desistir, de amar Paolo mesmo quando ela poderia até não ter motivos para assim fazê-lo, né, e isso foi, de uma certa forma, foi tocando o coração dele, foi sendo semeado, né? Nessa semente do amor, onde ele, aos poucos, foi tendo esse encontro com Deus através da intercessão dela, através desse amor com que ela concretamente expressava para ele. Então, sem falar muito, né, também, mas apesar que a história dela muitos já conhecem, mas Paulo matou alguns, né? Então, teve muitas cenas de assassinatos, né? Onde... Ele não era flor que se cheira. Não era, não. Nem um pouco. Onde, em um desses episódios, ele acaba ali tendo esse encontro, onde ele quer tirar sua própria vida e onde entra, mais uma vez, a presença de Rita meio que intervindo, né? Sendo essa própria manifestação aí da presença de Deus. Renata, o pessoal em casa vai perceber essa sensibilidade que Rita tem ao Paolo. Porque eu digo aqui para as pessoas que estão em casa, né? Quanto mais nós somos íntimos de Deus, mais nós somos sensíveis às situações que Ele nos quer agindo. E Deus escolheu Rita para salvar o Paolo, né? Para salvar o Paolo, para salvar os seus filhos e muito mais, né? Através da sua vida, tantas pessoas serem trazidas através desse testemunho, né? Os santos são essas pessoas que, através da experiência e do testemunho deles, arrastam multidões. Essa sensibilidade, ela intuía, vocês vão ver, vou deixar vocês com esse gostinho de curiosidade. Ela percebia, ela sentia. Toda vez que Paolo corria riscos, ela sentia. Mas por quê? Intimidade com Deus, sensibilidade com Deus. É muito forte essa sensibilidade que esse especial de Santa Rita vai passar para o pessoal que está em casa. E eu não sei, mas eu já ouvi falar que a própria Rita chegou um momento que ela passou a amar. Sim. Ela passou a amar o Paolo. Porque o amor, né, é uma escolha, né? Então, ela escolheu ser dócil, escolheu ser obediente. E, a partir disso, ela aprendeu a amar o Paolo. E, com certeza, né? Esse amor que ela escolheu plantar no coração dela, ele germinou, né? Ele brotou, ele floresceu. E a gente pode dizer, ele exalou um perfume. Sim, eu vejo que também até nisso, Paulo, no começo, né? Ele era um cara meio que também romântico ali, né? Sim. Ele foi ali conquistador para justamente ali conseguir Rita, né? Mas nisso eu vejo que, no fundo, ele era um cara bom. E Santa Rita, ela teve essa capacidade de extrair isso dele, de extrair o melhor que ele tinha, que nem ele mesmo sabia, que nem ele mesmo tinha dimensão. Porque, no fundo, ele tinha ali um coração bom, ele tinha ali um caráter, mas pela história, pela influência do pai, então ele acabou tendendo ali para uma vida um pouco desregrada, né? Mas, no fundo, ele tinha essa bondade, ele tinha esse amor, esse carinho. No entanto, que muitas vezes ele tenta expressar isso, mas é como se fosse uma luta, né? Contra ele mesmo, contra aquilo que ele é, com aquilo que ele não é. Mas aí Santa Rita, ela faz esse trabalho incrível, que acho que é próprio da esposa também, né? Do casal, que é extrair o melhor do outro, né? Então, Rita conseguiu, e ali, mesmo Paulo sendo um homem tão rude, bruto, ela conseguiu extrair o melhor dele. Que lindo, gente. E o especial, nas gravações, porque tem várias formas de a gente contar a mesma história. Sim. O que vocês percebem que o especial vai enfatizar mais na história de Santa Rita? Olha, eu aqui te tentando tirar alguma coisa. Ele vai enfatizar, Renata, essa mulher que moveu o céu com a sua entrega e com a sua oração. E enquanto a gente gravava, a experiência que eu percebo que toda a equipe tentava trazer para a gente pensa que muitas famílias estarão assistindo. Tanto que tem uma das cenas que eu até me emocionei porque a gente, graças a Deus, a gente pôde contemplar juntos como dramaturgia o trabalho final. E foi lindo, porque você lembra de todo o suor que foi para gravar, né? Tem uma cena que eu saio correndo
e eu furei o meu pé. Acabei machucando, porque era no mato, assim, né? Que eu tinha que correr de pés descalços. E, assim, eu lembrava, é pelas almas, né? É pelas pessoas que vão assistir. Então, eu tenho certeza, assim, que muitas pessoas serão salvas, né? E a dramaturgia tentou fazer com que extrair de nós essa Santa Rita, que foi fiel, que foi entregue, que não desistiu, que foi dócil a Deus, ao mesmo tempo que violenta, ela foi doce. Ela exala um perfume, ela exala uma docilidade que conquista as pessoas que estão na volta dela. E eu tenho certeza que vai transmitir para as pessoas essa doçura dessa intimidade com Deus, essa capacidade de perdoar os maiores afrontos a ela, né? Ao ser mulher dela, a pureza e doçura do coração dela, porque ela só queria amar, ela não queria fazer mal a ninguém, ela sofreu. Então, eu tenho certeza que essa capacidade de perdoar. E no matrimônio, eu posso dizer que a gente reza, né? Enquanto a gente grava. E eu sinto que muitos matrimônios serão resgatados, sabe, Renata? Ao ver algumas cenas, de ver que aquela fidelidade, aquele amor que ela escolheu ter por Paulo e ela se responsabilizou por levá-lo a Deus, na sua intimidade com Deus, vão resgatar muitos matrimônios e muitas mulheres, esposas que estão me ouvindo agora, mães de família, que talvez se encontram num matrimônio frágil, um matrimônio até de certa forma violento, encontrarão em Rita essa esperança de que uma oração é sempre ouvida, de uma oração de quem ama e de quem confia em Deus é atendida. Que lindo. Gente, vocês estão gostando do café? Muito? A mesa está bonita. Tá gostoso. Graças a Deus, né? Nós temos essa parceria com a padaria Vovó Josefa. Saboroso. Nós queremos agradecer essa parceria de sempre, né? E hoje tá uma delícia esse bolo de coco, né? Nós temos a famosa chipa. Você que vem para o acampamento, você pode desfrutar. E tem gente que leva para casa quando termina o encontro. Leva o saquinho, leva de lembrança. Dependendo da distância, dá para levar sim. Então, nosso muito obrigada à padaria Vovó Josefa, que é a nossa parceira aqui do programa Manhã Viva. Gente, eu tô morrendo de vontade de ver. Sim, a gente já assistiu a pré-estreia, né? Foi. E como foi forte também para nós, né? Nós fizemos uma experiência, tanto gravando, mas depois assistindo. Então, a partir disso, né? Se Deus já fez em nós, porque primeiro começa em nós. E com certeza vai também, assim como a Aline falou, né? Vai tocar corações, vai alcançar famílias, porque até mesmo muitos talvez nem saibam, né? Da história, que ela foi casada, que ela foi mãe, que ela foi esposa. Eu mesmo, quando conheci Santa Rita, isso eu estava no meu caminho vocacional ainda, fazendo o meu caminho antes de entrar para a comunidade, quando foi me apresentado a Santa Rita, quando eu fui assistir o filme, ele fui buscando conhecer e a partir desse conhecimento fui amando e tendo essa proximidade. E quando eu assisti ao filme e vendo toda a história dela, vendo que ela se apaixonou por Paulo, que ela se casou, eu falei, caramba, tudo aquilo que ela viveu, né? Os filhos que ela teve, na educação dos filhos ali. Porque não é comum, né? Ali haver santos que foram casados. Então, quando eu fui vendo a história dela, eu fiquei impactado, né? E o interessante é que quando eu assisti ao filme, também me chamou a atenção da figura do Paulo. Não tinha nem imaginava que depois eu viria a interpretá-lo, mas quando eu assisti, me chamou muito a atenção dele por conta disso. Porque eu via, de uma certa forma, também essa bondade nele, mas ao mesmo tempo toda aquela macheza, né? Que ele expressa, né, que é bem forte, que no especial isso fica bem evidente, mas no fundo tinha ali algo bom. Eu lembro que me chamou a atenção já naquela época, aí por isso quando fui chamado, né, isso no ano passado, quando me chamaram para estar fazendo o papel dele, na hora eu vi como voz de Deus, também como intercessão dela, e foi uma grande experiência, onde com certeza você que está acompanhando aí vai também fazer essa experiência com essa grande santa. E qual cena para você, e depois quero que você responda também, na gravação desse especial, mexeu com o teu coração? Posso falar de duas? Ah. É claro que a cena da estigma, ela foi Inclusive tem uma forte. foto lindíssima, lindíssima mesmo, assim, de uma superprodução desse momento da cena que a Santa Rita recebe o estigma. Olha ali, gente. Linda, Linda foto. lindíssima.
Essa cena, Renata, eu rezei, claro, né? Eu rezei porque em todas as cenas que eu ia interpretar de Santa Rita, eu rezava muito com ela, né? Ela entrou na minha vida, eu vejo que ela me escolheu, eu fui uma agraciada por ela, eu senti isso. Santa Rita, não por mérito, não por nada, mas talvez pela necessidade que o meu coração vivia no tempo que eu fui convidada para fazer, porque eu vivi estava vivendo um tempo difícil, de aridez, de alguns sofrimentos que a gente vive, né? E ao interpretar cada cena, eu rezava e eu falava, Santa Rita, agora é nós duas. Somos nós agora. Como você viveu isso? Sabe, eu sempre perguntava para ela, como que você sentia em cada cena, né? Como você reagiu a isso? O que você sentiu? E quando eu fui gravar a cena do estigma, eu fui tomada por uma experiência, posso dizer sim, até mística, porque o lugar que foi, como as pessoas podem ver, o lugar que escolheram para fazer a capela, né? Onde Santa Rita rezava no convento, é um lugar lindo, é um lugar que transmite essa experiência mística, né? Essa experiência com Deus. E eu rezei, eu falei, agora nós vamos no ápice. A cena é uma das mais fortes, né? Não tem como, quase me emociona aqui, porque é uma cena linda. E quando o Ralph foi tentando trazer para mim, o diretor sempre ali, né? Traz isso, mas assim, viva o momento. Eu tinha que extrair de mim e atuar. No momento da estigma, é aquela intimidade. Quando eu olho para o crucifixo, eu olho com o meu coração mesmo, com a minha alma, com a minha experiência de intimidade com ele. E eu fui tomada por essa graça, né, de sentir no coração mesmo. Gente, vocês não podem perder. Então, essa foi uma das mais fortes. E a segunda mais forte foi a dos filhos, a morte dos filhos. Porque, gente, ela amava os filhos dela. Nenhuma mãe quer que o filho morra. Eu quero que meu filho morra. Não, não foi isso. Santa Rita os amava tanto, mas tanto, que ela queria vê-los na maior felicidade, que é sendo de Deus. E quando ela viu que os filhos dela corriam perigo e estavam indo para o mesmo rumo do pai, que era se tornar assassinos, porque eles queriam vingar a morte do pai. E a família toda, assim como envolveu o Paolo, né? O Paolo, assim, ele foi, de certa forma, vítima de uma influência familiar, né? A gente vê isso. O dia a dia é assim. E aquelas crianças estavam sendo envolvidas pelo avô, pelos tios, a viverem esse espírito de vingança. Ela não queria que eles morressem, ela não queria, eu quero que meus filhos morram, não. Mas quando ela viu que eles estavam morrendo para a vida eterna, ela rezou a Deus. Ela rezou a Deus, ela os entregou a Deus. Essa cena. Nossa, que forte, né? E nessa hora, Renata, eu me coloquei no lugar de muitas mães que perdem os seus filhos mesmo, né? Que sofrem uma doença dos filhos. E eu falei, como que uma mãe reage quando um filho parte? Nossa, é muito forte, mas sabendo que ela os entregou a Deus por amor. Como ela viu que Deus a atendeu, porque ela compreendeu que Deus estava levando para junto deles, embora o coração dela tinha essa confiança, essa certeza, eles estão indo para Deus, mas o coração dela se partiu, o coração dela se rasgou. Então, quando eu gravei essa cena, eu fui para a faculdade depois, mexida, fui assim, sabe, quando você vai assim, meu Deus, com dor de cabeça, porque eu entrei na cena, eu chorei de verdade. Eu chorei com o meu coração, com a minha alma. Como eu já perdi os meus pais, eu conheço que dor é essa. Então, ali foi verdadeiro aquele coração que se uniu a um coração de uma mãe que viu quem ela mais amava. Eram os maiores tesouros da vida dela. E ela os entregou a Deus. Ela desejava vê-los crescendo, dando netos, com certeza. Mas ela viu que Deus os quis porque eles estariam de fato se perdendo. Então ela os entregou. Forte. E para você? Então, para mim foi uma cena onde marca o processo de conversão de Paulo, né? Então é uma cena muito forte, tanto ali do personagem, mas também pessoalmente para mim, né? Tendo que interpretar uma cena que deveria expressar esse momento de contrição, de arrependimento, de encontro, né? É quando ele acaba, ali falando um pouco já, né? Quando ele acaba de matar um homem
Então, nesse meio tempo, ele com sangue, ele sai correndo e ali ele tem essa... ele vê o quão errado ele estava sendo, né? É quando Rita tem esse sentimento e vai até ele, então onde há esse encontro. E a cena em si foi uma super produção, né? Nossa! Foi com direito a drone e tudo, né? Então foi uma cena que exigiu muito, porque era muito forte e eu, tipo assim, eu não sou um ator. Foi nossa primeira cena juntos. Foi nossa primeira cena juntos. Então tinha toda essa própria dificuldade mesmo do começo, do início, né? Então, e ali eu fui tendo uma experiência muito forte também com Deus, com carisma, porque não é sobre simplesmente gravar e ficar com banca de ator, né? É muito mais do que isso, é muito mais, vai muito além. É tocar concretamente naquilo que o Padre nos diz, né? O Padre Jonas nos diz, que é o tudo pela missão. E quando eu disse sim, foi por conta disso, que é tudo pela missão. Eu estou fazendo isso porque, de fato, é exigente, é desafiador, mas é tudo pela missão, pela nossa missão, que é evangelizar. Então, e ali eu fui tocando nisso, nessa ação de Deus, nessa permissão, onde Ele permite com que as aptidões aflorem e se concretizem, fazendo com que ali a graça aconteça. E eu fui tocando concretamente na essência da nossa missão, né? Que é evangelizar, até mesmo fazendo o que eu nem imaginava, porque quando me chamaram eu falava pro Ralph, né, o diretor, eu falei, Ralph, eu não fazia nem aqueles teatrinhos de grupo de jovens direito, você está querendo me chamar para fazer algo tão exigente assim, tipo assim, uma superprodução como essa, mas ali eu fui vendo que Deus ele só precisa de um coração disponível para que a graça dele aconteça, e a potência do carisma seja ali manifestada, onde, com certeza, corações serão alcançados, porque foi tudo feito com muito amor, com muita entrega, com muita oração, com muita vida. Tem muita vida nossa aí, né? Tem muita, de fato, experiências nossas, né? Tanto com ela, experiências ali vocacionais também, né? Que Deus foi fazendo durante as gravações. Então, tem muito de nós também nesse especial. Muito obrigada, gente. Você falando enche o nosso coração, porque são os dons, né? O carisma. E o nosso querido Monsenhor Jonas sempre fala, né? Usemos os nossos dons para a evangelização. Então, vocês estão fazendo isso muito bem. Então, hoje, 13h, especial Santa Rita. E agora o Fagner Mendonça vai se preparar, porque nosso programa hoje termina com música. Eu estou falando que eles são cheios de dons, gente, usando tudo para a missão de evangelizar, seguindo a voz do nosso Pai Fundador. Vamos usar os nossos dons para salvar almas. Enquanto isso, eu quero dizer a você que nós temos esta água. A Água Canção Nova, condições especiais para pousadas, hotéis, estabelecimentos. E você que vem para a Canção Nova, você pode adquirir, né? Pode ligar no 3186-2100 e saber mais informações para condições especiais. Hoje o programa Manhã Viva falou sobre Santa Rita de Cássia, porque hoje é o dia dela, dia de pedir causas impossíveis, a intercessão dela. Especial Santa Rita, hoje, 13h, aqui na TV Canção Nova. E nós terminamos o nosso programa de hoje com Fagner Mendonça, missionário da comunidade Canção Nova. E eu espero você sexta-feira, porque amanhã é quinta-feira de adoração. Sei que o teu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Não se entregue assim, não. Vale a pena viver, nova vida viver. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem um nome, é Jesus.
a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, teu amor é demais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.